Eu sou o coveiro da cidade de Blackwood, e como você pode imaginar, meu trabalho nunca foi dos mais agradáveis. Lido com a morte todos os dias escavando sepulturas, depositando caixões na terra fria, cobrindo-os com a terra seca e implacável. A cada dia, aprendi a me acostumar com o peso da melancolia do cemitério, com os suspiros e lamentos dos falecidos que parecem ecoar pelos corredores de pedra. No entanto, havia algo que eu não podia ignorar, algo que me perseguia noite e dia, uma sepultura solitária, isolada no canto mais remoto do cemitério. Ela sempre esteve lá, coberta por musgo espesso e sombras impenetráveis. Nunca consegui entender o motivo de sua existência. Todas as outras sepulturas estavam alinhadas de forma organizada, mas aquela estava em um local esquecido, distante das demais. Algo nela me inquietava, e quanto mais eu tentava ignorá-la, mais ela parecia chamar minha atenção. Foi em uma noite de inverno, quando o vento cortava a cidade com uma frieza de arrepiar os ossos, que decidi ir até lá. Estava trabalhando até tarde, quando a sensação de apreensão tomou conta de mim. A sepultura parecia sussurrar meu nome, chamando-me para que eu me aproximasse. Meu coração batia forte dentro do peito, mas, por alguma razão, não consegui resistir. Ao me aproximar, vi que a lápide estava sem nome, apenas uma data gravada com uma precisão perturbadora, em 13 de setembro de 1845. Uma data curiosa, quase como se tivesse sido deixada ali para me atrair. Algo dentro de mim me dizia para cavar, e, como se estivesse possuído por uma força invisível, comecei a retirar a terra, uma pá de cada vez. A cada camada de terra que eu retirava, uma sensação crescente de mal-estar se apoderava de mim. Não era apenas medo, mas algo mais profundo, algo que parecia estar enraizado naquele lugar. Quando finalmente a pá tocou algo duro, uma estranha emoção tomou conta de mim. Com mãos trêmulas, retirei uma pequena caixa de madeira, surpreendentemente bem preservada, considerando que estava enterrada há quase 2 séculos. Quando abri a caixa, meu estômago se revirou. Dentro dela, encontrei uma imagem antiga, desbotada, de uma mulher. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se tivessem sido arrancados de seu ser. No entanto, seu sorriso era inquietante, distorcido, como se estivesse à espera de algo que eu não poderia compreender. Tentei recolocar a foto na caixa, mas uma força invisível me impediu. Era como se a própria fotografia tivesse vida. Uma voz sussurrou na minha mente, suave e persuasiva, pedindo-me para não enterrá-la novamente. Entregue-a a alguém que conheça a história, dizia a voz. Deixe-a ser vista por alguém que saiba o que aconteceu. Atendendo ao pedido, saí do cemitério com a fotografia em mãos e passei o dia seguinte pesquisando sobre a história de Blackwood. Não demorou muito para que eu encontrasse registros sobre a mulher na foto. Seu nome era Eleanor V. Uma mulher conhecida tanto pela sua beleza quanto pela sua maldade. Ela foi acusada de bruxaria e condenada à morte em 1845, sendo enterrada naquele cemitério. Quando retornei ao cemitério para devolver a fotografia, algo ainda mais estranho aconteceu. A sepultura estava vazia. Não havia mais vestígios de uma presença. A voz na minha mente desapareceu, mas o terror permaneceu em meu coração. Blackwood nunca foi a mesma desde aquele dia. O cemitério, que antes era um lugar de luto e silêncio, agora estava imerso em segredos sombrios e mistérios inexplicáveis. Eu, o coveiro, carreguei o peso daquela descoberta. Assombrado pela história de Eleanor, vi com o temor de que seu espírito nunca tenha encontrado paz. Havia algo de inquietante em trabalhar como coveiro no antigo cemitério de Blackwood, especialmente durante as noites solitárias. O ambiente, já sombrio de natureza, tornava-se ainda mais macabro sob o véu da noite. Minha rotina consistia, principalmente, em cavar sepulturas, realizar sepultamentos e cuidar da manutenção do lugar. Mas uma noite escura e nublada, uma experiência mudou tudo o que eu acreditava saber sobre aquele lugar. Era uma dessas noites em que a lua estava oculta por nuvens pesadas, e o vento parecia sussurrar entre as árvores. Eu estava sozinho no cemitério, realizando meu trabalho habitual, quando uma sensação gelada percorreu minha espinha. Um arrepio inexplicável,
como se algo estivesse me observando. Olhei por cima do ombro e, entre as lápides distantes, vi uma figura escura, esguia, de costas para mim, imóvel como uma estátua. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. A figura estava em um lugar isolado, entre duas grandes lápides, quase como se estivesse esperando por mim. Assustado, chamei a pessoa, perguntando o que estava fazendo ali. O silêncio foi a única resposta. Um silêncio pesado, denso, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Com cautela, deixei a pá de lado e me aproximei da figura. Ela estava vestida com um manto negro que arrastava pelo chão, cobrindo o corpo. Quando toquei seu ombro, o manto escorregou lentamente, revelando algo que me fez gritar de terror. A figura não era humana. Não era uma pessoa. O que vi diante de mim era um esqueleto, coberto por uma fina camada de carne e pele apodrecida. Seus olhos eram vazios, e sua boca se abriu em um sorriso macabro, horrível, distorcido. Antes que eu pudesse reagir, a figura começou a murmurar palavras ininteligíveis em um idioma estranho, um som que parecia vir de outro mundo, como se fosse uma língua esquecida, antiga. Não consegui suportar. Gritei e corri o mais rápido que pude, deixando minhas ferramentas para trás e fugindo do cemitério. Ao chegar em casa, ainda tremia de medo. A imagem daquela figura não saía da minha mente. Eu sabia, com certeza, que o que eu tinha visto não era humano. O cemitério guardava segredos sombrios, e eu tinha sido testemunha de um deles. Nunca mais voltei ao trabalho como coveiro e nunca contei a ninguém sobre o que vi naquela noite. Mas, até hoje, me assombra a dúvida de será que aquele ser grotesco ainda vaga pelas lápides do cemitério à noite, esperando por sua próxima vítima? Se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreva para mais histórias como essa.